Deus não existe. Foi o que Paulo Júlio Barros disse quando recebeu o primeiro afago de conforto no momento mais difícil de sua vida. E a sua história não podia começar de outro ponto senão no ápice de sua desgraça. No dia em que teve que ver o pequeno caixão branco descer à sepultura embalando o corpo da filha. O suicídio pareceu uma saída justa, mas certas coisas só acontecem nos filmes. A mulher que devia ter se preocupado quando viu a cartela vazia dos seus antidepressivos apenas limitou-se a jogar a embalagem vazia na lixeira, sem tecer nenhum tipo de comentário. Teria o casamento sido enterrado junto com a filha? Eu entrei com um pedido de divórcio, Paulo. Ela disse em certa manhã. A paixão pelo teatro começou quando tinha 14 anos, especificamente no dia em que participou de um pequeno workshop realizado por uma companhia artística que visitava escolas públicas dos subúrbios cariocas. Isso é um acordo entre nós. Ficarei de olho em você no ano que vem, Paulo. No primeiro vacilo teu, já sabe, né? Ele inclinou a cabeça assentindo. Naquele instante fez uma promessa que se um dia ganhasse um prêmio importante, incluiria o velho professor de matemática na lista de agradecimento. Paulo voltou para casa a pé naquela tarde. Por mais que o trajeto não fosse tão curto, ele só queria curtir o inédito momento de ter passado de ano direto e fantasiar situações como a de uma plateia com os olhos fixos nele ou a de um set de gravação. Além disso, queria chegar depois do pai para lhe dar a ótima notícia e ver, depois de muito tempo, um sorriso no rosto dele. Houve sorrisos, não só do pai, como da mãe que relutava em acreditar que pela primeira vez o filho havia passado de ano direto. Paulo ficou confiante e, após o jantar, quando o pai assistia ao Jornal Nacional, ele se aproximou trazendo o velho panfleto da companhia artística. Pai? Chamou assim que a famosa música do jornal anunciou os comerciais. O que foi? Lembra quando disse que se eu me esforçasse na escola poderia pedir um bom presente de Natal? Seu Delmo lembrava. Havia sido 3 anos atrás quando o filho lhe questionara por que sempre ganhava roupas e cuecas de Natal e nunca um brinquedo interessante como os outros garotos. Você ficou em recuperação em 4 matérias e passou raspando nelas. Acha que tem o direito de exigir um bom presente? Quando for um bom aluno e não fazer malcriação para sua mãe, a gente conversa sobre presentes. Assim como o pai, Paulo lembrava de cada palavra daquele sermão. Lamentou não ter tido a atitude que teve de se dedicar aos estudos nos últimos anos. Se tivesse feito, talvez não precisasse sair das rodas de conversas quando o assunto era o que cada um ganhou de Natal. Mas antes tarde do que nunca, por mais que tivesse feito algumas malcriações, ter passado direto tinha um grande peso na balança. Então, Ele disse entregando o panfleto ao pai. Como passei de ano direto, gostaria que o senhor me matriculasse nesse curso de teatro. Não é muito caro e esse folheto serve como desconto porque participei da apresentação na escola. Seu Delmo desceu o olhar para o panfleto, olhando frente e verso. A luz azulada da TV pairava sobre o rosto dele, retocando as rugas que começavam a se aprofundar e criava uma expectativa sobrenatural em Paulo. A música do jornal voltava a tocar, anunciando mais notícias do dia. O silêncio de Delmo transformava a expectativa em apreensão. Paulo estava mais ansioso naquele instante do que no momento em que aguardava pela prova de matemática horas mais cedo. Então, pai, Então o quê? pode me matricular nesse curso de teatro? Esse curso não vai te levar a lugar nenhum, Paulo. Isso é para esses mariquinhas que os pais limpam a bunda com o dinheiro. Você espera ser o quê fazendo isso? Eu posso ser um ator. Ator? Não está falando sério. Isso não é profissão para gente pobre. Para ser ator, você teria que ser rico e, no mínimo, ter muitos conhecidos na televisão. Você conhece alguém que trabalha na televisão? Paulo meneou a cabeça. Então, ponha isso na sua cabeça. Essas coisas foram feitas para quem nasceu em berço de ouro. Você tem que terminar os estudos e aprender uma profissão para ser alguém na vida. Não ficar correndo atrás desses sonhos idiotas. Mas eu... Chega, eu quero ouvir o repórter. Paulo assentiu e viu o pai transformar o panfleto que guardou com tanto carinho numa bola de papel. As lágrimas apareceram de imediato e cintilaram a luz azulada que vinha da TV. Ele foi para o quarto e esforçou-se para chorar alto na tentativa de atrair algum arrependimento do pai. Não foi alto o bastante nem para a mãe que sempre o ouvia fazendo travessuras. Antes de dormir, rezou a Deus pedindo desculpas por odiar o pai. No dia seguinte repetiu o mesmo pedido de perdão, e no outro, e no outro.
No Natal daquele ano, ele ganhou 2 camisas e um pote de meias. Caminhar foi um hábito que se obrigou a perder desde que protagonizou Augusto em A Semente da Vida. A novela foi um verdadeiro fenômeno de audiência, e as pessoas chegavam nos bares e pediam para que sintonizassem nela ao invés no futebol. A fama foi muito bem-vinda. Não poder andar pelas ruas foi um pequeno preço a ser pago dentre um universo de vantagens. Mas fazia 4 anos desde que ela foi reprisada no Vale a Pena Ver de novo, e a carreira que parecia em franca ascensão com 5 comerciais em 2 anos, se encerrou. Agora, as caminhadas eram uma questão de necessidade. Era bem verdade que podia pedir para que trouxessem até a sua cobertura, mas a última coisa que queria era que o seu alcoolismo fosse noticiado num programa como o da Sônia Abrão. Era mais discreto ele mesmo comprar. No início daquela noite, no entanto, Paulo, mais do que beber, precisava respirar um ar diferente do ar paralisado e cheio de predicações negativas do seu apartamento, principalmente depois que sua mulher ameaçou tomar metade de suas coisas quando pediu que arrumasse um bom advogado. Advogado, você vai ver o que eu vou fazer, resmungou atravessando a porta do supermercado. As roupas estavam respingadas e ele estava tão irritado com aquela história de advogado que até se esquecera do seu disfarce. Chovia fino do lado de fora, embora o céu tempestuoso prometesse mais. Alguns olhares apontavam para ele pelos corredores do mercado. Apesar de estar afastado da TV por alguns anos, as pessoas ainda se lembravam dele e o olhavam com aquele pesar que relembrava o dia em que a filha foi encaminhada às pressas à sala de cirurgia e nunca mais voltou. Dentre os prós e os contras, era melhor respirar o odioso ar de um casamento corrosivo do que reviver aqueles dias. A seção dos destilados não estava vazia. Em outras oportunidades, esperaria que aquelas pessoas saíssem dali para fazer a sua compra. Mas como só precisava de uma maldita garrafa e não queria ser interpelado por uma antiga fã com um celular em mãos, decidiu ir assim mesmo. Vai ser fácil e muito rápido. Ele estava certo quanto à rapidez, mas totalmente errado quanto à facilidade. De repente, todas as pessoas pareciam observá-lo como aves de rapina trepadas em galhos secos e tortos. Paulo se sentiu trancafiado numa câmara cujas paredes se moviam para esmagá-lo. Sentiu-se dominado por um sentimento vazio que o levava a um vórtice de loucura. O que vocês querem de mim? Gritou. Foi aí que percebeu que ninguém estava olhando para ele. Envergonhado, pegou a garrafa e se dirigiu apressado ao caixa, onde ouviu uma mulher dizer que sentia muito pela morte de sua filha. Obrigado pela audiência. Se gostou, deixe um like, comente e compartilhe com um amigo. Na aba Playlist, há mais histórias semelhantes. Visite e se inscreva no canal.